Ei gente, tudo bem? Aqui é a Laura e no vídeo de hoje eu vou gravar tipo uma segunda parte de um vídeo que eu gravei acho que no meio do ano passado ou no segundo semestre do ano passado, não lembro, que é sobre como é trabalhar em uma editora. E eu sei que muita gente chegou aqui no canal por causa daquele vídeo e eu sei que ainda ficaram várias dúvidas, inclusive eu abri de novo a caixinha lá no Instagram do Nostalgia Cinza para receber mais perguntas e eu vou responder algumas delas aqui nesse vídeo. E só para explicar um pouquinho, no outro vídeo eu gravei como assistente editorial e hoje em dia eu sou editora. Eu ainda trabalho na mesma editora, mas eu fui promovida. Assim, quando eu comecei, eu já fazia basicamente tudo que eu faço hoje. Eu já trabalhava com muita coisa, tinha muitas funções por ser uma editora pequena. Então, basicamente, só o meu cargo mudou. Eu tenho algumas responsabilidades a mais, eu tenho uma estagiária, mas assim, do que mudou foi basicamente isso, assim, porque o trabalho é praticamente o mesmo. Eu vou contar bem resumidamente essa minha trajetória, mas já deixa o like aí no vídeo, já se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. E se você tiver alguma dúvida que não for respondida nesse vídeo, pode deixar aqui nos comentários que eu vou gravar uma parte 3, porque eu sei que vai ficar muita coisa ainda faltando. Enfim, eu acho que é um vídeo que pode ter várias partes e várias continuidades, então deixa sua dúvida aí. Bom, só pra contar um pouquinho da minha trajetória, eu me formei em jornalismo e eu comecei a fazer jornalismo porque eu queria trabalhar com histórias. A princípio, eu sempre tive o sonho de ser escritora, esse sonho tá guardado bem no fundo da gaveta ainda. Aí eu decidi entrar pro jornalismo porque eu tava procurando alguma profissão que tivesse a ver com história, seja contar histórias, escrever histórias, seja ler histórias e, enfim, eu caí no jornalismo. Eu vou falar tudo bem rapidamente porque são coisas que dariam um vídeo só pra isso. Em 2013, logo antes de eu entrar na faculdade, eu criei o blog Nostalgia Cinza, porque os meus amigos sempre me pediam recomendação de livros, porque eu sempre li muito, e acabou que eu decidi centralizar isso num lugar, porque eu gostava de falar de livros e eu queria compartilhar em algum lugar. Então eu criei o blog, e a partir daí eu nunca mais parei de falar de livros. E quando eu entrei no jornalismo, eu comecei a pensar no trabalho em editoras, e aí eu comecei a correr atrás disso, aí eu comecei como assistente editorial, e hoje em dia eu sou editora. Eu fiz vários cursos no meio do processo, eu fiz cursos online, porque na cidade onde eu moro não tem produção editorial, então nem tinha como eu fazer isso na faculdade, então eu fiz vários cursos online, inclusive um dos próximos vídeos que eu vou postar aqui no canal, eu vou gravar sobre cursos para quem quer trabalhar em editora. E não são cursos de graduação, já tem um post no blog falando sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição, com algumas dicas de graduações para quem quer trabalhar numa editora. Mas são cursos mesmo, online, enfim, que pode fazer. No final do ano passado eu fui para Inglaterra, eu fiquei 2 meses. Eu fiz o curso, o Columbia Publishing Course, é de Columbia, só que ele foi sediado em Oxford. Então foi todo voltado para o mercado editorial e foi uma experiência muito rica, então isso me acrescentou ainda mais para trazer para cá, para o Brasil. Aumentou ainda mais a minha vontade de continuar trabalhando com livros. Então atualmente eu trabalho com livros em uma editora, eu trabalho com livros produzindo conteúdo de livros que eu leio fora do meu trabalho também, então livros que eu leio por hobby. Eu trabalho com parcerias com editoras, então também é um pouquinho do que vem aqui pro canal, que vai lá pro blog, pro Instagram, enfim. Então assim, basicamente eu vivo e eu respiro livros. Mas eu tô falando isso tudo de forma bem rápida para esse vídeo não ficar enorme de novo. Eu posso falar um pouquinho melhor sobre isso em algum outro vídeo, se vocês quiserem. Mas para explicar um pouquinho como eu cheguei aqui e para explicar um pouquinho do meu trabalho como editora. E da última vez que eu gravei aquele vídeo pra cá, ao mesmo tempo que muita coisa mudou, porque eu vivi mais experiências no mercado editorial, eu estudei mais, eu tive acesso a mais coisas, não mudou tanto assim, então aquele vídeo continua sendo válido, aquelas perguntas continuam sendo super válidas, mas eu vou responder nesse vídeo as novas perguntas que eu recebi e vamos lá. Então a primeira pergunta é: como é o processo seletivo para ser editora? Então, como eu já trabalhava na editora que eu trabalho hoje, eu não tive que passar por um processo seletivo. É uma editora pequena e foi meio que um processo natural eu me tornar de assistente editorial, virar editora. Então, assim, eu não passei por um processo seletivo. E quando eu entrei também na editora, não teve um processo seletivo, foi muito de realmente correr atrás, de chamar a pessoa para conversar, de me apresentar e, enfim. Também pode ser uma coisa que eu posso falar de dicas, como, enfim, entrar numa editora, mandar seu currículo, enfim. Então, não teve muito um processo seletivo no meu caso.
mas eu sei muito no mercado editorial, acontece muito por indicação, igual até no ramo de comunicação também é muito assim. Mas as editoras, elas abrem processos seletivos, então sempre fica atento. No Publish News, eles têm a parte lá de empregos, então sempre que uma editora, principalmente essas editoras maiores, abrem vagas que passam por processos seletivos, eles colocam muito lá. Mas tem muita questão de indicação, então assim, eu acho que é difícil falar exatamente qual que é o processo seletivo, como que é, porque varia muito de empresa para empresa. A outra é quantos editores há em uma editora. Isso depende também, porque depende do tamanho da editora, depende de quantos selos a editora tem, porque às vezes, se você tem esses grupos editoriais maiores, onde os selos são praticamente editoras diferentes, independentes, você tem editores desses selos e aí a equipe deles vai ter a quantidade de editores que é necessário para a quantidade de projetos e para o nível de complexidade dos projetos. Na editora onde eu trabalho tem o editor-chefe, tem eu e tem assistente editorial, na parte do editorial. Então não são tantos editores assim, mas de novo, isso também é uma coisa que varia muito. Eu já vi, principalmente lá fora, nessas editoras tipo a Penguin, por exemplo, que é um grupo editorial gigantesco, o maior do mundo, né? Cada selo é praticamente uma editora independente, que eles têm uma equipe enorme de 20, 30 pessoas que trabalham naquilo, então você vai ter mais de um editor, às vezes, dependendo do livro, aquele livro vai ter um editor específico, então enfim, isso também varia bastante. Você tem acesso a todos os livros da editora, tipo, para poder ler tudo que quiser? Então, eu tenho acesso a todos. Eu não consigo ler todos, porque a gente publica, apesar de ser uma editora pequena, a gente publica muitos livros. Então, eu não consigo ler todos que eu gostaria e eu não consigo, literalmente, poder, todo livro que chega na minha mesa, poder parar tudo e ler, enfim. Mas se a gente quiser, a gente tem acesso sim aos livros. A gente tem sempre uma estante lá que tá com todos os nossos títulos, a gente tem um estoque, a gente tem até no servidor mesmo, se a gente quiser ter acesso aos livros, a gente pode pegar lá e ler, mas tem a questão do tempo. Alguns que eu tenho muita vontade de ler e que eu não pude trabalhar neles, eu gosto de pegar para casa, a gente pega emprestado, às vezes a gente compra o livro com desconto, né, de funcionário. Então, assim, acesso a gente tem, agora é a questão do tempo, dos livros que você tem mais interesse para pegar fora do seu horário de trabalho, enfim, isso também é bem dinâmico, varia de cada um. Como decidir qual livro será publicado ou não? Há critérios? Então, essa é uma questão um pouquinho complexa, porque varia muito tanto da linha editorial daquela editora, então se aquele livro tem a ver com os livros, os títulos que a editora quer ter no catálogo, com aquilo que ela acredita, com os autores que ela quer publicar, com as pessoas que ela quer dar voz, então isso depende um pouquinho dessa questão da linha editorial e, é claro, sendo bem honesta, depende muito do interesse comercial. Então, às vezes, para uma editora não vale investir naquele livro que talvez não vá vender tanto, mas ela prefere escolher um título que pode ser comercialmente mais rentável para ela. Então, assim, os critérios variam muito disso, da linha da editora, do que ela quer com aquele livro, porque tem muitas editoras que elas são editoras de catálogo, são editoras boutique. A questão comercial não é o forte daquela editora. Então ela vai investir em autores independentes, ela vai investir numa linha editorial específica, então ela quer publicar livros de minoria, ou ela quer publicar livros do tema X, ela quer ser uma editora nichada, ou vai ser aquela editora que só vai procurar os livros que vão virar adaptação, os livros que vão sair na Netflix, que vão estar no cinema, os livros de tal autor que vendeu não sei quantos milhões de livros e está lançando outro, ela vai pegar esse livro e vai lançar. Eu acho que os principais critérios são esses dois, de linha editorial, né, de formação de catálogo e interesse comercial. E essa é uma coisa assim que quando eu comecei a trabalhar numa editora, eu fui muito inocente também nesse sentido. Eu sempre pensava, eu vou trabalhar só com os livros que eu acho incríveis, que eu confio, que eu acredito naquilo, naquela ideia. Só que uma editora também é uma empresa, então você tem esse choque assim de realidade muito rápido. E assim, com o tempo você acostuma com aquilo e você consegue mesmo assim trabalhar com livros que te interessam, que estão de acordo com o que você acredita, mas você não pode deixar de lado essa questão comercial, porque no final das contas, no final do mês você tem boleto para pagar, a editora tem que pagar funcionário, tem que pagar, fazer o fluxo de caixa ser mais rentável, mas assim, isso não tirou o meu gosto, por exemplo, de trabalhar com livros e mesmo assim
Eu consigo achar livros incríveis que me dão tanto orgulho quando eu vejo publicado no final daquele processo todo. Então, assim, é uma experiência bem legal. Como acompanhar a produção de vários livros ao mesmo tempo? Planilhas, programas? Planilhas. Como eu trabalho com muitos projetos ao mesmo tempo, eu preciso me organizar e eu faço isso mais por planilhas. Mas eu também gosto de fazer muito à mão. Eu sou uma pessoa que precisa estar mais visual, assim. Então eu preciso de um papel que eu vou escrever tudo. E por mais que tenha no computador, naquela planilha, que tenha um calendário de publicação, eu ainda gosto, sim, de pegar um papel e anotar tal livro, tal mês, esse mês eu tenho tantos projetos que eu preciso fechar, esse livro aqui vai ter pré-venda tal dia, esse livro vai ser impresso em tal dia. Então, assim, eu gosto de ver no meu caderninho. Eu tenho um caderninho que eu imprimo algumas folhas e coloco dentro dele e me ajuda a controlar bastante. E até a questão de responder e-mails, porque eu passo meu dia respondendo e-mails o dia inteiro e bilhões de pessoas. Então, eu gosto de fazer uma lista de tal pessoa tem que responder hoje, tal pessoa dá para responder amanhã, hoje é urgente, mas é isso, isso e isso. Então, assim, eu sou uma pessoa muito organizada nesse sentido. Então, para controlar vários projetos, para conseguir organizar, para tentar cumprir prazos e todas as etapas e falar com todos os fornecedores, eu uso planilhas, eu uso o meu caderno, eu uso o bloco de notas do computador, eu uso o meu papelzinho que fica dentro do meu caderno. Essa é muito boa. Como é lidar com pessoas pedindo livro de graça o tempo inteiro? Olha, assim, eu tenho uma visão, eu acho, bem privilegiada, porque ao mesmo tempo que eu sou uma profissional do mercado editorial, eu também sou uma blogueira e produtora de conteúdo. Então, assim, eu consigo entender muito mesmo os dois lados. E essa é uma coisa que até em reuniões que a gente tem, eu consigo entender muito o lado daquele influencer, daquele produtor de conteúdo que vai pedir o livro. Então, assim, eu tô falando como uma pessoa que entende os dois lados. E eu acho que o problema não é nem a pessoa ficar pedindo o livro, é a forma como a pessoa pede o livro. Porque você não chega numa agência de viagens e vira pra pessoa, me dá uma viagem. Ou você fala pra pessoa, defende o meu caso de graça para um advogado. Você não fala para um arquiteto, para um engenheiro, para te entregar um projeto de graça, sabe? E as pessoas, elas têm essa visão de que o livro ele é uma coisa que pode simplesmente ser dada o tempo todo, sendo que, ao mesmo tempo, as pessoas acham o livro caro. Então, a pessoa vai, às vezes, num boteco e gasta 60, 70 reais lá, mas ela acha R$39,90 muito caro num livro. Então, é uma linha bem tênue. E isso afeta a forma como as pessoas pedem o livro pra gente. Então, nossa, eu recebo muitas mensagens, muitos e-mails das pessoas simplesmente, me dá um livro aí, me dá o livro X, gostei. E isso incomoda muito porque você se sente desvalorizado, e ainda mais num país que a gente sabe que o brasileiro ele lê pouco, o que ele lê geralmente não é um conteúdo que a gente encontra nas livrarias, é um conteúdo às vezes de cunho religioso ou didático, sendo o didático obrigatório pelas escolas. Então é muito difícil porque você sente essa desvalorização enorme do trabalho. Então eu já pensei até em fazer um vídeo sobre isso também, de como conseguir parcerias, como entrar, como abordar as editoras, né, para pedir um livro. Não é o fato de você pedir o livro, pra mim, assim, é o jeito que você pede o livro. É difícil lidar respondendo a pergunta, porque dependendo da abordagem da pessoa, você fica com vontade de responder de uma forma que você não pode responder. É difícil, mas eu espero que a gente consiga com o tempo aprender a valorizar. E uma dica, talvez, é toda vez que você for pedir um livro, pensa na forma que você está pedindo e pensa se alguém virasse para você da mesma forma que você está fazendo, pedindo um produto do seu trabalho, se você gostaria dessa abordagem. Cabe ao editor buscar ter ideias de livros para publicar? Sim, também. E eu sei que não é só por ser uma editora pequena, eu já ouvi isso acontecendo muito em editoras grandes também, que toda a equipe de alguma forma às vezes pode dar uma ideia. Então às vezes a gente tem o capista que está mais antenado a determinado nicho, que vira e fala, fulano de tal daria um livro legal. Então não é só o editor. Cabe às vezes ao editor preencher alguns espaços do catálogo. E como o editor trabalha muito com aquilo, a função dele é basicamente transformar um livro em um produto legal, atrativo e que desperte o interesse nas pessoas, você acaba que treina o olhar. Por exemplo, da questão, vou falar do meu caso, como jornalista, quando você treina o seu olhar, você consegue achar pauta em todo lugar. Então, assim, acho que é o mesmo caso do editor. Então, o editor não é necessariamente uma das funções dele, porque, de novo, depende da editora.
Às vezes a editora ela vai trabalhar com autopublicação, às vezes a editora vai trabalhar com um nicho específico que de forma orgânica talvez o editor não precise ter ideias do livro, mas acontece muito, realmente uma das funções do editor é essa, é ter ideias, e se não for ideia do livro, é talvez achar uma pessoa ou um influenciador que talvez ele tenha uma ideia legal para um livro que ele queira escrever. Como se chega ao preço final do livro? Então, pro preço final depende da tiragem, então se a tiragem for muito pequena, isso acaba impactando no preço do livro, no preço de capa do livro, porque envolve o preço de gráfica, o preço da revisão, o preço da diagramação, se forem profissionais terceirizados, né, se a editora não tiver esses profissionais no quadro fixo de funcionários. E quando você tem todos esses custos e a tiragem do livro é muito pequena, então acaba que para compensar um pouquinho você tem que jogar no preço de capa do livro. Isso sem contar, se o livro for capa dura, isso pode impactar por causa da tiragem, da gráfica e do material que a gráfica vai usar. Se for um livro colorido, depende também do gênero do livro, então você pode perceber que às vezes livros técnicos são mais caros, então livros de direito, livros de fotografia, livros de medicina, livros, enfim, de engenharia, esses livros mais técnicos, eles costumam ser mais caros. E aí dentro você tem vários outros preços embutidos no preço de capa do livro. Então, por exemplo, quando eu vou definir o preço de capa de um livro, eu tenho lá a minha planilha, que ela vai envolver o preço da revisão, o preço da diagramação, o preço da preparação, o preço da gráfica, o preço do frete do envio dos livros, a tiragem, né, dos livros, que isso vai impactar no preço unitário. Varia de uma série de fatores que você precisa para chegar no preço final do livro. E é óbvio que você também tem a divulgação, então se você quer naquele projeto investir alguns milhares de reais na divulgação do livro, isso pode sim de alguma forma reverter no preço de capa do livro. Então assim, depende muito, muito, muito de quais são esses valores que vão estar embutidos no preço final do livro. Tem a quantidade de páginas também, então obviamente você não vai colocar num livro que tem 100 páginas, R$ 99,90, mas obviamente também um livro que tem 900 páginas não pode custar R$ 19,90. Então assim, depende desses fatores, mas eu acho que eu consegui falar. Se eu lembrar de mais qualquer coisa eu coloco nos comentários. Mas é basicamente isso. Várias vezes eu também recebo de alguns autores a seguinte fala: ah, mas esse livro é muito caro, esse preço é muito alto para o meu livro. Mas a pessoa às vezes ela desconsidera, além de estar desvalorizando um pouquinho o próprio trabalho, talvez, ela desconsidera o nicho, ela desconsidera o tamanho do livro, ela desconsidera que não vai ser impresso tanto assim, não vou ter tantos exemplares. O livro ele vai ter uma distribuição um pouco menor. Pode ficar tranquilo que a editora não quer colocar um preço inacessível no livro, porque senão ela também não recebe. Então não vai ter um fluxo de caixa legal se o livro for caro demais para as pessoas comprarem. Então pode ficar tranquilo que geralmente, né, eu espero, as pessoas colocam um preço de capa coerente com aquele projeto. Qual é a pior parte de trabalhar no processo editorial, já que as pessoas não o conhecem? Então, essa é uma parte um pouquinho complicada que, inclusive, eu acho que pensando em algumas coisas que eu tô recebendo das pessoas, tanto no meu trabalho quanto nas redes sociais, assim, eu pretendo fazer um vídeo sobre como funciona a produção editorial, que é para ser um vídeo didático para as pessoas entenderem melhor. Mas meu cargo é de editora, mas eu também sou produtora editorial, então, que eu acho que na verdade seria mais o meu trabalho do que editora mesmo. Porque na maior parte do tempo eu tenho mais contato com a produção do que com o texto em si. Então a parte que eu considero assim a pior é que o meu trabalho ele é basicamente fazer a ponte entre todas as pessoas responsáveis por executar cada uma das partes da produção do livro. Então eu preciso estar em contato com o autor, eu preciso estar em contato com o revisor, com o preparador, com o diagramador, com o capista, com o editor-chefe, com a galera do design, com às vezes o pessoal se precisa da entrega, com o pagamento dos fornecedores. Então são muitas etapas que na maior parte do tempo eu sou a mensageira, basicamente, das etapas. A parte da execução não fica muito comigo, porque não sou eu que reviso, não sou eu que diagramo, não sou eu que faço a capa, mas eu preciso fazer essas etapas acontecerem. A pior parte é que se tem alguma coisa errada, a coisa errada sempre vai cair pra cima de mim.
Então, se algum diagramador atrasou na entrega, a culpa vai ser minha. Se talvez a capa daquele livro não ficou a melhor capa que poderia ficar, a culpa vai ser minha. Se o autor não gostou da revisão do livro, ele vai reclamar comigo. Então, pode ser bem frustrante às vezes, e eu não vou negar, porque ao mesmo tempo que é muito bom, você aprende muito, você sabe de tudo que está acontecendo, você tem um controle daquilo, você tem uma satisfação, acho que às vezes até muito maior do que as outras pessoas quando o livro chega da gráfica, porque você viu desde aquele livro no Word até o livro impresso, quentinho, todo estrincado, né? É muito bom, porque é muito gratificante quando tudo dá certo, mas quando alguma coisa dá errado é horrível, porque a sua responsabilidade é estar sob o controle da situação, mas você não consegue estar 100% no controle da situação porque você está lidando com outros seres humanos e com expectativas de autores e com capacidades de fornecedores, de outros trabalhadores. Então, assim, eu acho que essa seria a pior parte da culpa quando as coisas dão errado, porque você não pode ficar explicando para as pessoas que a culpa não foi sua, porque como você está sendo meio que pago para fazer aquilo acontecer, a culpa acaba que é sua também. Então, enfim, mas é um trabalho legal, galera. Não é bem uma pergunta, mas alguém falou, era meu sonho de infância, mas moro numa cidadezinha que não tem editoras de livros. Olha, eu moro na capital de Minas Gerais e a gente não tem tantas editoras conhecidas, assim, a gente tem muitas editoras pequenas, mas a gente não tem uma mega editora, por exemplo. A gente tem o Grupo Autêntica, né, que é a maior da cidade, eu acredito, nesses de livros comerciais, né, porque a gente tem outros livros didáticos, enfim. Mas não deixa isso te desmotivar. Então, assim, tem muitas pessoas de editoras médias, pequenas e grandes que trabalham de casa. Então não deixa isso te desmotivar, se for realmente algo que você queira, se você não puder mudar, se você não estiver disposta a mudar para outra cidade, tem formas de você conseguir trabalhar com livros, sim. Vamos para a última, então, como é lidar com autores. Então, isso é bem delicado, porque a gente está trabalhando com pessoas, com seres humanos, e seres humanos têm expectativas, têm sonhos, seres humanos têm formas diferentes de lidar com as situações, então nem sempre é muito fácil, por mais que às vezes a pessoa seja uma pessoa incrível, super paciente, super educada, aquilo ali é o sonho dela e a gente tem que entender que se tiver alguma coisa que a gente fez errado, a gente está fazendo errado com o sonho daquela pessoa. Então, eu acho que essa é uma questão muito difícil de você lidar com as expectativas, ainda mais quando você lida diretamente com os autores, quando você não tem um agente literário para intermediar a questão. Aí eu acho que é ainda mais complicado. E também pelo fato do autor, ele não sabe como funciona a produção editorial. Então, o que eu falei nas outras questões, de quando alguma coisa dá errado, a culpa é minha, o autor não tem culpa de não saber que talvez a culpa daquilo não tenha sido minha. Então cabe às vezes a gente engolir alguns sapos, a gente ter que lidar com a situação da melhor forma possível, mas no geral eu acho tranquilo, assim, tive poucas experiências ruins e na maior parte das experiências ruins que eu tive foram por causa de desentendimentos, mas eu já recebi tanta mensagem tão legal de autor que ficou tão feliz com o livro, e eu também fico muito feliz porque apesar de eu não ser mãe daquele projeto, eu me sinto às vezes madrinha, sabe? Então quando o livro chega da gráfica, eu fico com muito orgulho, eu gosto de mandar foto pro autor falando, olha, seu livro chegou, olha como é que ficou lindo. E tem alguns autores que me seguem nas minhas redes sociais e que às vezes me mandam mensagem. E então, assim, eu consegui sim virar amiga de alguns autores, e isso eu acho uma experiência muito gostosa, porque você conhece pessoas incríveis também, que estão transformando, estão tendo a coragem de transformar aquele projeto em um livro, em um sonho, e você pode fazer parte desse sonho de alguma forma, então eu acho isso também bem enriquecedor. Bom, como esse vídeo já tá enorme, eu sabia que ele ia ficar muito grande, eu vou parar por aqui. Se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, porque com certeza vai ter uma parte 3. Eu vou fazer vários vídeos ainda desses que eu fui citando ao longo desse aqui, então vão ter mais vídeos de produção editorial, sobre o trabalho numa editora, sobre algumas partes da produção, enfim, tem muita coisa legal que eu tô querendo gravar e produzir, mas se você tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Ainda tem muita coisa vindo aí, e por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!